Mano, o negócio é o seguinte, o jogo acabou agora e, pra ser sincero, esse aqui é o tipo de vídeo que nem dá vontade de gravar. Primeiro que, porque muita gente só vê vídeo quando o time ganha de muito ou perde de muito, tá ligado? Vitórias ou derrotas curtas como a de hoje nem dá muita visualização. Segundo, porque o jogo foi ruim, tá ligado? O Vasco jogou muito mal. Enfim, vamos comentar sobre tudo aqui. Hoje, Vasco e Santos dentro do São Januário. O Vasco, pela segunda vez, joga dentro de casa e pela segunda vez, perde dentro de casa. Que maravilha que é torcer pro Vasco, né? A vida é muito gostoso torcer pra esse... Enfim, hoje o time entrou em campo com esses bonecos aqui de titular. Eu falo boneco porque falar jogador é demais pros caras. Muita gente aqui de novidade, isso não quer dizer que é bom, não quer dizer que é ruim. Por que tem muita novidade pra quem tá meio perdido? Porque o Marlon Gomes está na seleção e o Andrei, que é do Chelsea, que tá emprestado pro Vasco, também está na seleção. Aí a gente tem um Galarza sendo titular. O que eu fiz pra merecer um bagulho desse, tá ligado? A gente tem o Barros sendo também... Não, porque quando virar SAF a gente vai voar, pô. Vai ser só vitória. Que mais que a gente tem aqui? O Figueiredo, que hoje entrou na vaga do Alex Teixeira, que vinha sendo titular. Acho que de resto é tudo normal. Léo Jardim no gol, muito bom goleiro e tal. Mas esse aqui é o time. É assim, cara, já é um time muito questionável, tá ligado? Tem jogador aqui que o Galarza mesmo é um cara que, sabe, que não dá muito pra confiar. E aí, o jogo começa o quê? Apesar desse time bem mais ou menos do Vasco, o Vasco começou bem. Eu lembro que o Peck teve uma cobrança de falta bem no comecinho, que o João Paulo, goleiro do Santos, já fez uma baita defesa, e ali já começou a me chamar a atenção. Primeiro, o Peck tá batendo falta bem esse ano, né? Lá na primeira rodada do Brasileirão desse ano, não sei se vocês vão lembrar, o gol que o Andrei fez, era o Peck que bateu a falta, se eu não me engano, tenho quase certeza que foi, e assim, a bola já tava entrando, tá ligado? O Andrei basicamente fez roubar o gol do Peck, e era uma falta, o Peck tá batendo falta muito bem. Hoje, o João Paulo pegou, João Paulo que é um bom goleiro e tal, pegou ali, mas o Vasco começou muito bem, começou dominando e tal. Era um jogo que parecia até melhor do que os outros, só que diferente de alguns outros que o Vasco fez gol, hoje ele não fez. Só que antes de acontecer a merda, teve um lance polêmico, que no caso foi isso aqui, ó. Uma bola dentro da área, o Vasco que tá atacando, a bola vai bater na mão desse sujeito aqui, ó. E aqui eu fiquei pensando, tipo assim, pô, calma aí, pênalti claro. Eu já tava até tipo, nossa, será que é o Pedro Raul que vai bater? Porque, né, ele erra muito, que não sei o que, mas o que acontece? Depois, revendo isso aqui, vou até voltar um pouquinho pra vocês, tipo assim, claramente, bateu na mão do sujeito. Só que, como a bola vem da cabeça desse cara que também é jogador do Santos, pelo que eu vi, informação aqui pra você, pelo que eu vi, não é pênalti. Eu ia falar falta. Não é pênalti. Por quê? Só é pênalti quando vem de algum jogador do time adversário. Então, se fosse o Pedro Raul cabeceando e aí batesse na mão do cara, aí sim seria. Mas como é dois jogadores do Santos, não é. É a regra, vai entender, tá ligado? Então, por isso que o VAR nem parou na hora, tá ligado? Só deixou seguir e tal. Enfim, o que a gente tem? Como eu tava falando, o Vasco dominava e tal, só que não fazia. E quem não faz, toma. Toma gol do moleque de 17 anos de idade. É cara do Vasco da Gama, tá ligado? Você vai tomar gol de jogador bom? Não é nem querendo chamar o moleque de ruim, mas vamos tomar gol de gente que saiu das fraldas ontem. Aqui, uma jogadaça. E o cismei de pegar a caneta hoje. Cadê a bola? Aqui, com o Lucas Lima participando, ele toca, o cara deixa, ele invade a área de uma tranquilidade danada, tocou pra trás pro moleque de 17 anos que tira o Léo Jardim. Golaço. Aqui, o que acontece? Muita gente começou, vou deixar aqui parado aqui, muita gente começou a reclamar do Pumita, porque foi mais um gol na lateral dele ali. Robson Bambu também, que em outro momento do jogo tava mal. Esse setor, esse lado do Vasco ali não tava legal, tá ligado? O Pumita não é a primeira vez que o pessoal reclama dele. E assim, é engraçado porque o Pumita, quando ele chega no Vasco, ele chega sendo ovacionado, todo mundo gosta dele logo de cara e tal. Ele faz aquele golaço no jogo contra o Flamengo de fora da área, chutando de primeira. Assim, ele caiu nas graças da torcida muito fácil e muito rápido. De um tempo pra cá, tendo mais jogos pra gente poder reparar se o cara é realmente tudo isso que se imaginava, ele é muito fraquinho defensivamente. Gosto ainda, tá ligado? Pros padrões de Vasco, não acho que seja o maior problema do time, pra mim tá longe de ser, mas defensivamente, mais um gol que surge do lado dele. E aí o problema é o seguinte, depois que o Vasco toma esse gol, o time perde a cabeça de uma forma que é descomunal, cara. Assim, o Vasco
tomava conta do jogo, ficava com a bola, tinha as chances, tá ligado? Criava ali e tal, tomou o gol, morreu. O time começou a tomar muita pressão e tal, e pressão no sentido, pressão da torcida por estar perdendo, e não conseguiu criar mais nada. O jogo tava na mão do Vasco, tomou o gol, birutou tudo, os caras, sabe, não sabia mais o que fazer. E dessa forma vai pro intervalo. Um Vasco sendo claramente cobrado e com razão pela torcida, que não conseguia mais fazer nada desde que tomou o gol. E aí até rola isso aqui, ó. Ó, momento que apita. Fim de papo no primeiro tempo em São Januário, vaias das arquibancadas. Muita vaia, torcedor vaiando aqui e tal. Vaiando o Pumita, vaiando o técnico. E aí, nessa foto maravilhosa aqui, eu queria parar pra falar o seguinte pra vocês. Tá certo vaiar, tá ligado? Claro que, tipo assim, tá ainda mais certo vaiar e depois voltar apoiando pro segundo tempo, mas eu falo que de certa forma não é um absurdo você vaiar, porque assim, eu acho que a gente se pegou muito naquela primeira vitória da primeira rodada contra o Atlético Mineiro fora de casa, e aí parecia que ia ser um campeonato muito bom, só que na verdade a gente já tá na sexta rodada, hoje foi o sexto jogo do Brasileirão, só tem uma vitória, que foi essa da primeira rodada, tem o quê? 2 derrotas, 2 empates, é isso? Acho que é, se eu não estiver errando as coisas, não, tô falando, enfim, a gente só tem uma vitória. Tá ligado? A gente tem, acho que 2 ou 3 empates, né? E 2 derrotas, mais uma hoje. Perdeu para os times mais fracos que enfrentou. E isso é uma coisa muito curiosa. O Vasco enfrenta o Fluminense, que é um time que passa por cima de todo mundo. Mas o Vasco não perde pro Fluminense, não perde pro Palmeiras. O Vasco ganha do Atlético Mineiro, aí pro Bahia ele perde. Pro Santos também ele perde. Tipo assim, não é nem desmerecendo esses times e tal. Se algum torcedor do Santos vier ver esse vídeo aqui, pô, da hora, o Santos já tinha ganhado o último jogo de 3-0 e tal, tá ligado? A parada é o Vasco não conseguir jogar. Não é só perder, nossa, o Santos é um time morto, não é nem questão disso, tá ligado? É que o Vasco tá dentro de casa, tá ligado? Tinha a obrigação de ganhar. Não é maluquice minha falar que o Vasco era favorito. Você vai lá ver aqueles palpites do GE, do pessoal da Globo. Tipo, quase todo mundo chutava a vitória do time do Vasco hoje. Então, assim, não é coisa que eu tô tirando da minha cabeça. E aí, o caldo começa a entornar pro técnico do time, pro Maurício Barbieri. O Barbieri é um tipo de cara que a SAF contratou, porque é um treinador jovem, eu confesso que eu mesmo gostava, sabe? Aquela parada de, não vamos buscar gente velha do mercado, esse treinador que passou 30 vezes em todos os times do Brasil. Pegou um cara ali meio que novo e tal, que começou um bom trabalho. O Campeonato Carioca não foi ganho, não chegou nem na final, mas também não foi péssimo. Começou muito bem, só que aí cai naquilo que eu tava falando pra vocês. Eu acho que a gente acostumou não, a gente teve uma, sabe, ganhamos a primeira rodada. Nossa, tá ótimo o campeonato. Aí não ganhou a segunda rodada. Não, mas tá bom, ganhamos a primeira. Não ganhou a terceira. Não, mas tá bom, ganhamos a primeira. Não ganhou a quarta. Não, mas a primeira. Tá ligado? A gente já tá na sexta. Não, mas ganhamos a primeira. O campeonato tá ruim. O Vasco hoje está raspando, está beirando a zona do rebaixamento. Tá ruim. Tá ruim. Não acredito que no final do ano vai estar brigando pra cair. Eu posso estar errado. Eu espero que não. Mas eu não acredito, não. Sabe, se fosse pra chutar, não imagino que o Vasco estaria brigando pra cair. Mas tá pior do que eu imaginava hoje. Mais uma derrota para um time do Santos, tomando gol do Lucas Lima, ressurgindo gente que nem era pra estar vivo. Nossa, nem era pra estar vivo, coisa feia. Mas gente que até ontem tava morta no futebol, tá ligado? Até ontem, assim. Enfim, não tô querendo falar mal do cara que eu tô, puto com o Vasco. Daí a gente volta pro segundo tempo e o Vasco volta dominando de novo, a torcida apoiando e tal. Mas é um domínio que, tipo assim, é obrigatório, até porque você está perdendo dentro de casa. Então você tem que voltar pelo menos tentando empatar o jogo. É um domínio que não tem muita habilidade de criar jogadas e finalizar no gol. Tudo que o Vasco tinha, e isso é um problema na minha visão, comenta aí se você concorda. Tudo que o Vasco tinha é cruzamento dentro da área. Cruzamento, bola na área, chuveirinho, toda hora. E assim, o Vasco, apesar de ter o Pedro Raul, não é um time muito bom de cabeça não, tá ligado? Não fez grandes coisas de cabeça esse ano. Então assim, tá tentando isso por quê? Porque não tem recurso, porque não consegue ir pelo chão construindo, tocando passe, igual o próprio Santos fez pra chegar no gol. Só que assim, cara, as poucas vezes que conseguiu, mesmo com essa dificuldade, parou no João Paulo, que hoje fez uma boa defesa. O Vasco teve sim bons momentos aqui e ali, boas defesas do João Paulo, forçou ele a trabalhar um pouquinho, mas o João Paulo parou e a gente não pode ficar dependendo disso. No segundo tempo, começaram as substituições, entrou o Orelhano, que é um jogador que boa parte da torcida quer muito ver jogando. Eu sou um desses que quer ver ele jogando. Ele entrou meio perdido, entrou meio jogando mal, mas depois foi se encontrando. Não creio que essa foi tipo a melhor partida dele, acho que dá pra render muito mais do que isso hoje. Mas é o suficiente pra falar, pô, deixa o cara, tá ligado? Dá um jogo de titularidade pra ele, não é possível que, sabe? Ele aguenta? Se ele aguenta, dá uma titularidade pra ele. Mas tem o PEC, sei lá, dá um jeito, cara, não é possível. É porque tem tanto bagre aí, não é possível que não cabe o menino. Enfim,
Ele não foi brilhante, mas também pra mim não chega a ser ruim, gostaria de ver mais. O próprio Pedro Raul, que pra ser justo, eu critico muito ele aqui, porque, né, quando foi contratado, a expectativa em cima dele era muito grande. E acabou que, de cara, ele não tá entregando isso tudo. Mas eu acho que hoje ele, sabe, não foi o problema. Inclusive, ele aqui sofreu esse pênalti que não foi marcado. Assim, na minha opinião, foi pênalti. Muita gente pode discordar aí. Acho que quase todo mundo da torcida do Vasco vai falar que foi pênalti. Esse aqui não foi o único, tá ligado? Teve outros lances. Só que eu, particularmente, não entro nessa de o Vasco perdeu só por causa da arbitragem. Bem, eu não vou entrar nessa porque o time jogou mal, tá ligado? Realmente foi prejudicado, isso aqui pra mim é pênalti, só que também não é tão claro assim. Mas enfim, a minha parada, igual eu falei ontem no vídeo sobre o jogo do Flamengo e Bahia, é que tipo assim, a parada de, não, mas tá vendo, a arbitragem sempre defende o Flamengo, o que meio que é verdade. Mas é tipo assim, eu acho que não é nem questão de defender um ou outro, é questão de que a arbitragem no Brasil é horrorosa. É horrorosa. Se for depender de árbitro bom, não vai, tá ligado? Árbitro aqui no Brasil erra dia sim, dia também. Então, assim, era pra ter marcado aqui e tal, mas também não vou ficar chorando por isso, não. Eu vou ficar chorando porque o time não tá rendendo, tá ligado? O problema do Vasco é não criar jogo. É só ter chuveirinho. E parece que, tipo assim, o time de hoje só não é pior do que o de amanhã, porque o Vasco meio que piora a cada rodada. O Vasco começa um Brasileirão bem e vai caindo de produção a cada rodada. A gente vai chegar até que ponto, tá ligado? Agora tem aí 5 ou 6 rodadas, dependendo de como a seleção sub-20 for, sem Marlon Gomes e sem o Andrei também. Mas o Andrei, pra falar a verdade, eu nem sei se eu tô com saudade dele. O Marlon Gomes eu queria ver mais tempo em campo. Então não vai ter esses dois meninos, tá ligado? Então é buraco aí no time. Enfim, esse vídeo aqui é pra você, vascaíno, ou então você que por algum motivo tá aqui e gosta também, se quiser falar o seu time aqui nos comentários, vou dar uma olhadinha depois. Esse vídeo aqui é pra quem assiste de verdade o canal, pra quem gosta aqui de trocar uma ideia aqui comigo depois do jogo, porque como eu disse no começo, não é aquele jogo grandioso, não é o jogo que você vai lembrar no final do ano, é só um jogo ruim que faz raiva em quem é torcedor, tá ligado? Apesar de fazer raiva, eu agradeço a você que tá aqui me assistindo. Pelo menos isso de felicidade, porque se depender do Vasco eu vou morrer com depressão. É nóis, pessoal. Obrigado. Meu Deus do céu.